Muito boa noite, obrigado a você que acompanha o canal Verdade Oculta e o canal do João Ruth, porque a partir de agora, claro, o Rubens recebe aqui uma visita muito importante, a visita do meu amigo João Ruth, para papear durante 1 hora, gente, 1 hora de transmissão, falando aqui a respeito de fatos terríveis que estão acontecendo. Hoje eu tive uma surpresa de ver, inclusive o Bispo Macedo, cara, falando sobre esse tema que hoje o João Ruth trouxe para nós aqui no programa. Então, com muita alegria, com muita satisfação, eu vou anunciar para que se apresente aqui ele, que é um dos grandes jornalistas deste imenso país brasileiro, o homem de rádio, o homem de televisão, e hoje também o homem do canal do João Ruth. Alô, João Ruth, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, irmão. Boa noite, Rubens Sodré, boa noite, você do canal Verdade Oculta. Muita satisfação poder estar aqui com vocês. Boa noite, Elaine, também nos bastidores. E todos que acompanham, você que acompanha o canal Verdade Oculta. Obrigado, viu, Rubens, pelo convite. É sempre bom estar aqui neste super canal, porque eu costumo dizer, inclusive eu disse outro dia até para o Silvio de Freitas, um abraço, Silvio de Freitas, falei para ele, o canal do Rubens Sodré é um canhão. Mas no canhão, quando eu falo canhão na linguagem televisiva, é aquele canal que chega longe, não é? Apesar dos pesares, não é? Continua ainda um grande canal e obrigado por esse convite, Rubens. Ô, Ruth, a tua transmissão falou, mas nós não entendemos, viu? Está travando muito. De repente é melhor você entrar pelo celular. O áudio ficou todo picotado, não deu para entender praticamente nada. Tá bom, irmão? Vê se consegue entrar pelo celular, porque o teu computador parece que realmente está travando. Enquanto isso, eu vou mandar um abraço aqui para o pessoal todo que já acompanha a gente. E é muita gente, viu? Alô, Fabiano Dentini, alô, Célia Souza Barbosa, Eric Silva, Lulu Soares, Edson dos Santos, Esther Mesquita, Carmen Maia, Cleia, Lulu, Júnior, Rafael, Ronaldo Cruz, Eliane Cunha, das antigas, hein? Eliane, um abraço do Rubão e também do João Ruth. Ele está organizando agora lá o celular dele, vai entrar melhor. Um abraço para o Igor Lino, J. Tatu, ainda Moisés, muita gente já acompanhando a gente, a Dulcilene Sobral, todos esses que não conversaram no chat, mas que estão assistindo aqui a gente, muito obrigado. São os passos da agenda da ONU 2030. Hoje eu vi um vídeo do Macedo, presidente lá da Igreja Universal, o Bispo Macedo, falando sobre a expectativa negativa de 2030 a respeito das 17 diretrizes da ONU. E é o tema de hoje aqui. E o João Ruth está de volta, e agora sem travar. Oi, Ruth, seja bem-vindo, irmão. Está me ouvindo bem? Ou ainda não? Ouvindo muito bem, Ruth. Eu nem entrei no celular, hein? Ouvindo muito bem, Ruth. Então, peraí, eu vou deixar stand-by de novo aqui o celular, ó. Então tá, então estão ouvindo bem. É um prazer estar aqui, Rubens. Ouvi atentamente o que você falou a respeito das 17 diretrizes, que, aliás, é o tema da live de hoje, que são os 17 caminhos que levam a um final ou o final. Aí precisa ver qual é o melhor, hein, Rubens? Levam a um final ou levam ao final? Me ouviu ou não? Tá meio travado aqui o negócio. Tá meio travado. Já tem tempo que o Rubens não faz a live, e por isso esse travamento aí hoje, então importuno. Não sei se é no meu e na minha internet ou na do Ruth, mas tem alguma coisa travando aí. O pessoal que está assistindo deve saber melhor que nós aí o que está vendo, né? Porque o pessoal está vendo de uma forma mais direta. O Rubens está aqui também no estúdio, junto com o Ruth. Mas é isso aí, Ruth. 17 caminhos que levam ao final é o nome da live, mas poderia também, claro, ser um final. E o que nós vamos discutir aqui hoje são essas diretrizes, porque em 2015 a ONU reuniu os países e você sabe que a ONU ela costuma dar legitimidade às coisas, né? As ações que a ONU implementa, as ideias que surgem na ONU, eles gostam de dar legitimidade a isso. O que o Rubens quer dizer com dar legitimidade? É que eles já decidiram fazer tal coisa. Já está decidido. Não tem como alguém interpor ou ir contra, não há. Está decidido, eles vão fazer. Só que eles têm que chamar
vamos dizer assim, os países para referendar isso. E aí faz aquela reunião e esses países vão lá e assinam. Então, isso dá legitimidade, porque é algo que os países todos decidiram junto com a ONU, entendeu? É para dar legitimidade. Então, em 2015, eles fizeram esta série de propostas com 12 objetivos para que o mundo continue existindo de forma sustentável. O João Ruth já está de volta para complementar com a gente esse papo que vai até às 10 horas da noite. Nós temos muita água para passar por debaixo dessa ponte, Ruth. Vamos ver se eu consigo entrar aqui pelo celular, que eu estou aqui acionando o celular. Talvez aí a imagem esteja boa, mas o áudio não sei se está bom para vocês, né? Vamos ver se eu consigo entrar pelo celular. O áudio está bom. Ah, tá bom o áudio? Então vai e volta, né? Ok, então vamos aproveitar que o áudio tá bom, vamos seguindo em frente. As 17 diretrizes, eu estava conversando com você, Rubens Sodré, e eles estão trabalhando par e passo cada uma delas, não é? São assuntos relacionados à saúde, são assuntos relacionados à alimentação, à sustentabilidade do clima, né? À segurança, enfim. Se a gente for contar aqui cada uma dessas diretrizes, as 17 diretrizes da Agenda 2030, e avaliar, isso acaba assustando a gente de como eles estão trabalhando fielmente esta agenda. Eu havia comentado com você há algum tempo atrás, não faz muito tempo, praticamente a semana passada ou esta semana, quão assustador. Conforme eu ia colocando os vídeos no canal João Ruth, inclusive você que não é membro e não é inscrito, melhor dizendo, no canal João Ruth, aproveito até a oportunidade para você se inscrever no canal João Ruth, porque tem mais de 2.100 vídeos lá. E eu estava vendo as gravações, as últimas gravações, Rubens Sodré aí gravando todo dia, porque o canal tem vídeo novo todo dia, como eles estão trabalhando fielmente a Agenda 2030 em diversos aspectos. E o que chamou a atenção, não só o ano de 2020, que não é nem necessário falar o que aconteceu em 2020, não é? Mas também a agenda que me chamou a atenção, a agenda da alimentação. Incrível como a agenda da alimentação, neste momento, entre outras, tem mostrado a capacidade do andar de cima de colocar as coisas em prática. Eu fiz um vídeo, Rubens Sodré, você que acompanha o canal Verdade Oculta, por exemplo, eu entrevistei uma pessoa no canal João Ruth, ele havia levantado uma situação de que chegaria o momento que as pessoas não poderiam mais vender as suas casas, as suas propriedades, e que quem conseguisse, por exemplo, sair das cidades num tempo muito breve, que pudesse fazer isso, porque chegaria um momento que nem a sua própria propriedade poderia vender. E é fato isso porque eu vi nessa matéria que eu coloquei no canal João Ruth a respeito da Inglaterra, do Reino Unido, Rubens Sodré, que eles proibiram os proprietários de edifícios, de casa, enfim, de imóveis, de alugar esses imóveis, se eles não estivessem estritamente trabalhando na questão da casa sustentável, ou seja, a casa zero CO2. Então, olha só, eu não poderia imaginar, Rubens Sodré, você, amigo do Verdade Oculta, que por meio da sustentabilidade, da agenda CO2, do zero carbono, eles iriam interferir na propriedade particular das pessoas. Isso está acontecendo no Reino Unido. No Reino Unido, já está votado isso. As pessoas que não tiverem as suas casas, os seus apartamentos com zero carbono, zero CO2, não poderão alugar os seus imóveis. O que significa zero CO2? É justamente a casa toda eletrificada, a casa que não produz gás carbônico, CO2, que não trabalha com gás de cozinha, não é?
e que a casa ela entra dentro de um processo, dentro dessa agenda de sustentabilidade, que seria a casa verde, a casa sustentável. Certo, Rubens? Não sei se meu áudio está bem, mas é isso que eu tenho que falar por enquanto a respeito. Parece incrível, né, Ruth? Pelo YouTube, a sua voz está saindo uma maravilha, mas aqui no StreamYard, onde eu acompanho, ela não sai nada. Eu só vi você parar de movimentar a boca. Está uma comunicação descomunicada aqui hoje, através do estúdio, mas no YouTube está normal. A Amadinha ligou ali, está saindo normal a tua voz no YouTube. Só no StreamYard que não sai nada. Está engasgada no StreamYard. Então, o que você comentou, creio que seja de alta relevância, mas, na verdade, o Rubens não ouviu nada, só viu tua boca mexendo. O que acontece é o seguinte, Ruth, independente do que você comentou, se você quiser entrar pelo celular, talvez seja melhor. Talvez o StreamYard consiga jogar teu áudio para mim também, porque não está jogando definitivamente. Mas o certo, Ruth, é que independente do que foi comentado, que eu não ouvi daqui, estão fazendo, sim, uma ação enérgica para colocar nos trilhos, vamos dizer assim, o trem da Agenda 2030. Quando você fala em Agenda 2030, as pessoas devem levar em consideração uma agenda familiar. Vamos colocar, por exemplo, a agenda em que uma pessoa, durante uma semana, prepara os afazeres da semana seguinte. Então, ali ele anota, olha só, segunda-feira tem dentista, está marcado para tal hora, não posso esquecer, está na agenda, tá certo? Terça-feira, levar o marido ou a esposa, né, no local, no teatro onde foi marcado. Quinta-feira tem a feira livre, e aí vai. Dando aqui um parecer bem simples para que se entenda. Então, durante a semana agora que se segue, a pessoa vai cumprir essa agenda. E o que a ONU preparou para nós e para toda a humanidade foi justamente isso, uma agenda em que ela tem início, tem continuidade, chega ao meio, depois passa do meio e segue para o fim. É a Agenda 2030. E interessante é que eles criaram 17 diretrizes. O Ruth colocou o título da live 17 caminhos. E essas diretrizes, elas se transformam em mais de 500 ações da ONU através das suas agências, para poder, a partir daí, ela conseguir agora implementar tudo aquilo que está na mente daquelas pessoas que comandam a ONU. O Ruth está voltando agora sim, pelo celular. Vamos tentar, Madinha, colocar o Ruth agora online e ver se consigo ouvir ele na íntegra. Sim, Ruth. Então, eu estou falando aqui e justamente eu falei a respeito da agenda sustentável das casas, né? Na Inglaterra, no Reino Unido, onde os proprietários de imóveis serão proibidos de alugar as suas casas se não se adequarem à Agenda Sustentável 2030 da ONU, o carbono zero. Não é? Então, as casas serão as famosas casas verdes, não é mesmo? Onde os proprietários das casas não poderão mais alugar suas casas se não estiverem dentro da agenda de sustentabilidade, a agenda verde CO2 zero, gás carbônico zero, ou seja, totalmente casas eletrificadas, não é? Não vão poder mais usar gás natural ou gás de cozinha, e a casa será totalmente sustentável. Por que eu estou falando isso? Porque eu achei como o andar de cima ele age de uma maneira tão ardilosa e absolutamente cronometrada, digamos assim, onde eles colocam literalmente essa questão das 17 diretrizes que chegam a um fim, todas elas sendo colocadas para e passo. É a agenda da saúde, é a agenda da erradicação da pobreza, segundo as 17 diretrizes, não é? E a gente não sabe como eles vão erradicar a pobreza com a inteligência artificial tão avançada do jeito que está. Não dá nem tempo da pessoa estudar, não tem nem o que comer, vai dar tempo de estudar, vai fazer um TI, uma tecnologia da informação, então eu não sei como é que vai ser isso, não é? Então, a cada situação que a agenda 2030 das 17 diretrizes tem colocado, eles estão fazendo isso para e passo, não é? E isso é que chama mais atenção. É por isso que, quando eu coloquei
sugerir essa questão das 17 diretrizes chegando ao mesmo fim, ou ao fim, você pode entender como você quiser, é que justamente eles estão trabalhando nesta agenda absolutamente de acordo com o planejado. Você viu, por exemplo, a questão da saúde no ano de 2020, o que aconteceu. E a partir de então, as consequências daquilo que eu concordo com você, de uma outra vez que você me falou, Rubens Sodré, da provocação, da coisa provocada em 2020, que causou o quê? Uma consequência financeira, e esta consequência financeira, que faz parte da agenda também, das 17 diretrizes, está causando, neste exato momento, em diversos países, principalmente, que foi o meu último, mais recente vídeo, que é a bipolaridade das moedas, né? E depois dizem que a moeda multifacetada, mas não, por enquanto eles estão trabalhando na bipolaridade da moeda, ou seja, a luta contra o dólar e o levantamento de outra moeda, que muito provavelmente estão trabalhando para que seja a moeda que vai trabalhar com os BRICS, não é? Segundo aquela famosa máxima de dividir para conquistar. Então, a questão financeira, ela está sendo trabalhada de uma maneira absolutamente dentro do cronograma do andar de cima. E esta questão que eu falei a respeito das casas, você que está acompanhando, ouvindo e assistindo também o canal Verdade Oculta, a questão das casas, a gente não podia imaginar, que eu falei da outra vez, vou repetir, nós não podíamos imaginar, eu principalmente não poderia imaginar que eles iriam trabalhar na questão das propriedades Rubens Sodré, dentro da questão da sustentabilidade, porque eu havia entrevistado uma pessoa, o Maia, no canal João Ruth, ele havia levantado essa questão, que as pessoas que quiserem sair das grandes cidades, vender suas propriedades, se assim quiserem, e ir para outro local, deveriam fazer isso com brevidade, porque chegaria o tempo em que elas não poderiam vender absolutamente nada. A propriedade ficaria a cargo do Estado. O Estado iria definir o que a pessoa poderia fazer com essa propriedade. Fato seguinte, eu falei no canal João Ruth sobre as propriedades no Reino Unido, que estarão agora com uma regra de proibição de aluguel se elas não estiverem dentro da diretriz de sustentabilidade do zero gás carbônico, o CO2 zero, ou a casa sustentável, a casa verde. Ora, a partir daí, a gente começa a entender qual é o plano para se conseguir tirar a propriedade da pessoa. Nem todo mundo vai poder ter uma casa verde, eu imagino, não é? Então, você vê, a partir desse aspecto, que é um dos aspectos onde eles estão trabalhando definitivamente toda a agenda e fechando o cerco, e eu diria até essa agenda 360 graus, ou esse cerco 360 graus apontando para um único objetivo, que seria aquela mandala, uma mandala que aponta para a área externa. Imagine uma mandala apontando para o centro. Então, basicamente é isso, as 17 diretrizes da ONU, da Agenda 2030, apontando para o centro ou apontando para o mesmo fim, não é? Então, é essa a questão que eu gostaria de falar. Eu falei na outra vez, agora há pouco, que você não pôde ouvir. Não sei se está legal o áudio aqui, Rubens. Beleza, Ruth. Agora sim, o áudio seu está perfeito. Você está no celular, entendi perfeitamente. Concordo com você. E eu vou colocar aqui, Ruth, uma visão nova, diferenciada, inédita e extremamente assustadora. Essa visão é extremamente assustadora. Olha para cá, até hoje, os impostos que os brasileiros suportam nas suas costas, os impostos, encargos que o governo lança sobre nossas costas como peso, até hoje, Ruth,
eles sempre foram direcionados ao cofre público da nação brasileira. Olha o que eu estou dizendo, o pessoal do Verdade Oculta deve prestar atenção, porque tem muita verdade que ainda não foi revelada. Até hoje, exatamente hoje, os impostos que nós pagamos vão para o cofre público federal brasileiro. Só que, olha para cá, só que, a partir de agora, com esses carimbos de sustentabilidade, eu já fiz um vídeo sobre os carimbos, já há algum tempo atrás, e agora tudo diz respeito a carimbo da sustentabilidade. Qualquer lei, qualquer ação que eles vão fazer, eles passam pela peneira da sustentabilidade. E se eles verem que dá para colocar nesse bojo a questão da sustentabilidade, eles nos penalizam de todo jeito. Então, você vai vendo essa informação do Ruth, da Casa Sustentável, que até aqui nós tínhamos essa liberdade, poderia alugar sua casa de qualquer jeito, era livre, não havia empecilho por conta de sustentabilidade, e a partir de agora, se a casa não é ecologicamente perfeita, você tem que se enquadrar ou não pode mais usar a sua casa para aluguel. Esse é o primeiro passo, depois é para moradia. E agora, Ruth, lá vem o pior, as pegadas do carbono. Não sei se você sabe, mas está sendo feita uma movimentação enorme para que toda compra seja registrada no nosso CPF. A princípio, as pessoas pensam que é para acolher imposto de renda para o cofre brasileiro do governo federal, mas a grande verdade nua e crua é que esse imposto sobre a pegada de carbono, ele não vai para o cofre público do país, ele vai direto para a ONU. Até hoje, nós não ouvimos nunca falar que um país cobrou dos seus concidadãos um imposto para mandar para fora. Mas agora, porque o problema do aquecimento global, o problema da sustentabilidade é um problema de todo o mundo, é um problema geral. Então, por isso, já se fala agora em cobrar o imposto a respeito da pegada de carbono para ser enviado direto para a ONU. E a ONU, você sabe, está criando uma Constituição Mundial. E não tenha dúvida que depois da Constituição Mundial vão lançar o Regente Supremo Mundial. O Bispo Macedo, eu fiquei besta de ver e de ouvir. Está circulando aí a mensagem dele nas redes sociais, no Zap e por aí afora. Ele falando de 2030, da agenda da ONU, que inclusive é uma porta gigante para a passagem do anticristo, que nós conhecemos como o antimessias. Então, Ruth, dentro de tudo isso que você está falando, tem mais essa, a pegada do carbono. O que é a pegada do carbono, Rubens? A pegada do carbono é que tudo que você comprar vai constar no seu CPF, para que ele saiba não exatamente de onde você está ganhando, de onde está entrando o dinheiro. Isso é secundário. Eles querem saber o que você está comprando, porque tudo que você compra de serviço ou bens, para eles, você estraga o planeta, porque você está consumindo recursos do planeta. Você comprou uma vassoura, a vassoura era a natureza. Ela passou de matéria-prima a bem de consumo e depois descarte. Você comprou uma chupeta, qualquer coisa que você imaginar. Você transformou a natureza em bem de consumo e depois lixo. Então, você está estragando o planeta. E tem uma pegada que você deixa. Então, de acordo com tudo que você compra e até com as fezes que você joga na natureza através das fossas ou do esgoto público, você está maculando o planeta e vai ter que pagar para isso. E, pasme, imposto não para o cofre brasileiro, mas para o cofre da ONU, para preparar tudo que eles têm, que eles estão preparando contra nós, agora com dinheiro recolhido direto do povo. Então, você vai vendo onde isso tudo vai parar. A situação, a gente pensa que ela é grave, quando você chega no momento de deparar com a situação, porque você vê isso antecipadamente, então a situação está lá na frente na linha do tempo. Mas quando você, é como se você visse a distância, você numa viagem de carro, um local que você não conhece, você vê algo lá longe, você não define bem. Agora, quando você está perto, você vê que aquele negócio que estava lá longe é muito pior do que imaginava. Então, do mesmo jeito, o Ruth, que é um pesquisador, um jornalista pesquisador, o Rubens e tantos outros, vê lá na frente. Só que quando você está agora, naquele momento de deparar cara a cara, você vê que a coisa não é só monstruosa, ela é tenebrosa, ela é terrível. Ela é extremamente nociva, danosa, e é muito mais terrível do que nós imaginávamos. Então, o que nós estamos vendo agora, no aproximar da Agenda 2030, é que a situação, Ruth, que eles projetaram para nós, ela não é tão feia como nós pensávamos, não. Ela é terrivelmente feia.
é um agravante muito acentuado em cima da feiura, da nocividade e do grau de terror que será implementado contra a humanidade, Ruth. Exatamente, Rubens Sodré. Olha só, você está falando, eu estou lembrando desses aspectos que o andar de cima vai trabalhando. Olha só a questão. Isso eles estão falando abertamente, a gente vai detectando. O canal João Ruth, ele faz isso. O canal João Ruth, ele vai detectando as informações lá fora, porque elas vão chegar aqui. A onda chega. A gente viu, por exemplo, o caso da Holanda, não é? Onde de cada 5 vacas, por exemplo, a pessoa, o fazendeiro podia só ter uma. Quer dizer, 5, 1. Os 4 foram eliminados, tiveram que ser eliminados, não é? A questão da carne verde também. Então, eles tiveram que parar a produção de 4 para manter apenas um, ninguém aguentou, obviamente. Fizeram lá uma campanha na Holanda, mas essa campanha foi por água abaixo, porque, obviamente, não surtiu efeito, não é? Nós vimos, olha só que interessante as informações, pessoal. Você que acompanha o canal Verdade Oculta, canal João Ruth também, que vai trazendo as informações. Aquelas matérias que eu fiz, eu não sei nem que data foi lá dos canadenses, onde eles saíram em comboio, ok? Porque eles estavam protestando contra o passaporte, porque eles precisavam trabalhar, e não dava para ficar cruzando a linha, a fronteira. Eles saíram e veja o que aconteceu, qual foi a metrificação do andar de cima. A metrificação do andar de cima, isso foi bom para o andar de cima. Essa manifestação dos caminhoneiros foi muito boa, foi propícia para eles manterem a metrificação e sentirem o pulso, até onde eles poderiam chegar e de qual maneira eles poderiam cortar. Então, eles olharam ali os canadenses, os caminhoneiros fazendo aquela manifestação, não é? E aí eles chegaram, bom, agora chegou o momento. O andar de cima pensou, agora chegou o momento de fazer o teste. E qual foi o teste? Você que acompanha o canal Verdade Oculta, canal João Ruth, sabe. Eles cortaram o dinheiro. O financiamento eletrônico, hein? Não era nem dinheiro físico. O financiamento eletrônico, não é? As pessoas que estavam ajudando via eletronicamente, aquela vaquinha virtual, digamos assim, aqui no Brasil, né? Chama-se de vaquinha virtual. Eles cortaram a vaquinha virtual dos caminhoneiros. O que aconteceu? Durou pouco tempo, começou a ajuda, o pessoal estava ajudando, porque a população estava apoiando aquela manifestação dos caminhoneiros lá no Canadá. Mas não teve como segurar, porque cortaram o dinheiro, cortaram a veia, parou de alimentar aquela situação. Outro detalhe importante a respeito do dinheiro do Rubens Sodré, canal Verdade Oculta, você que está assistindo também, presta atenção como funciona. Por isso que o tema é as 17 diretrizes que levam a um final, ou a um fim, melhor dizendo, eles estão trabalhando por... Olha só o que aconteceu com a Rússia. É importante prestar atenção nas notícias e ver o aspecto de como eles trabalham. Ora, a Rússia estava se levantando, não é mesmo? Não quero entrar aqui no mérito da questão de se é invasão ou se é uma ação especial, porque a Rússia diz que é uma ação especial. O Ocidente diz que é invasão. Então, eu não quero entrar no mérito da questão, mas eu quero ver o modus operandi do andar de cima. E o modus operandi do andar de cima, qual foi, pessoal? O SWIFT bancário, ou seja, aquela transmissão eletrônica de dinheiro. Eles cortaram o SWIFT da Rússia, cortaram o dinheiro da Rússia. Só que a Rússia não é aquele paizinho que aceita qualquer coisa. A Rússia tem ogiva nuclear, a Rússia tem a amizade com a China. Então, o que a Rússia fez? A Rússia, então, está tramando, digamos assim, junto com o BRICS, junto com a China, uma contraofensiva de tentar destituir o dólar e trazer, então, essa comunidade do BRICS para uma nova moeda. Claro, a gente sabe que isso é aquela circunstância que o Rubens sabe falar melhor do que eu. Não é? Eu vejo apenas os aspectos da notícia e trazendo a realidade para cá. O Rubens é um pouco mais além. A gente sabe que é o dividir para conquistar, mas existe uma reação. E se o andar de cima queria saber qual seria a reação, esta está sendo a reação, então, da Rússia e da China. Tentar obter aí uma moeda além do dólar para continuar, então, esse comércio com o país Rússia e com o país China e outros que estão no BRICS. Inclusive o Brasil, que é parte do BRICS,
também está tendo essa conversação. O presidente Lula, foi um vídeo que eu acabei de colocar no canal João Ruth, o presidente Lula acabou afirmando, falando algumas palavras lá fora, que quem sabe o dólar poderia deixar de ser usado e trabalhar com uma outra moeda, uma moeda dos BRICS, por exemplo. Então, veja que o Brasil, Rubens Sodré, e aí eu gostaria que você analisasse isso também, o papel do Brasil nessa agenda, porque olha só que interessante, você me mandou um vídeo que aí na Amazônia também eles estão de olho, olha só, presta atenção, o presidente Biden, junto com o governo americano, eles anunciaram mais dinheiro para a Amazônia. Interessante isso, porque enquanto o Lula foi lá namorar, entre aspas, o Putin, namorar lá o Xi Jinping, e aí, o que vocês vão trazer para o Brasil? O Biden já foi na grana, já falou, não, a gente vai mandar mais dinheiro para a Amazônia e tal. Então, o Brasil está nesse meio fogo, puxa para cá, puxa para lá, porque o Brasil é uma nação importante para o andar de cima. Mas por quê? Na minha visão, é uma nação importante. Porque é daqui que vai sair alimento, é daqui que vai sair energia, é daqui que vai sair as riquezas naturais para sustentar aqueles que vão continuar vivendo nesse final onde aponta as 17 diretrizes, Rubens. Perfeita a sua colocação, Ruth. É tanto assunto interessante que eu fico pensando, cara, bom seria ter live aqui pelo menos de 2 em 2 dias, simultâneo, canal Verdade Oculta, canal do Rubens. O pessoal não concorda? Vê lá, quase 500 pessoas assistindo no canal do Rubens Prejudicado, que você sabe que é o Verdade Oculta, com poucos vídeos, né? Mas dado ao tema que está sendo aqui discutido, muita gente assistindo, eu agradeço a cada um de vocês que está aí acompanhando. Ô, Ruth, você falou tanta coisa preciosa e como eu não estou aqui anotando, eu não consegui pontuar para poder colocar, acrescentando ao que você disse, algo também de extrema relevância. Quanto à questão do gado, Ruth, 5 por 1. Quem tinha 5 acabou com 1. Isso aconteceu na Europa. Você muito bem acompanhou no seu canal, que eu também acompanho, eu sou inscrito, eu também assisti aquele vamos dizer assim, êxodo de tratores. Eu nem sei se aqueles tratores voltaram para a fazenda, porque você imagina o que vão fazer aqueles tratores na fazenda se não tem mais serviço. Então, o que você observa é que eles estão fazendo uma caça às bruxas direcionado ao gado. Eu já conversei com alguns amigos mais próximos, Ruth, que cuida de gado de corte, de boi de corte, para, se achar interessante analisar a ideia, mudar para gado de leite, para produção de leite. Por quê? Porque os derivados do leite, você sabe que não vão sumir de uma hora para outra, mas a carne bovina, ela vai desaparecer em pouquíssimo tempo. E aqui, agora, a moda é essa, o carimbo da sustentabilidade. Não há mais como sustentar gado na Amazônia. Eles estão de cima para baixo, ainda não chegaram aqui, mas vão passar por aqui. Eles estão levando o gado das pessoas. Eles dizem, tem 5 dias, e aí vem toda a força, né? O exército de Nimrod vem todo. Tá certo? Quem não sabe sobre o exército de Nimrod, vê no site Verdade Oculta. Vai lá e dá uma olhada lá que tem lá o documentário. Então, um abraço para a Cris Araújo acompanhando a gente. Também a minha sobrinha Ellen, no novo canal dela, Tô na Roça. Tem que ver como ela está se virando na roça. Se virando literalmente, né? De vez em quando ela dá uma virada de mau jeito, aí a galera que gosta. Mas tudo bem. Então, Ruth, quando você para observar o que está acontecendo do seu lado, cara, você se assusta. O comentário aqui nas ruas aqui da vila e daqui da cidade próxima é sobre essas ações contra o gado, porque são 5 dias para tirar o gado dali, porque ali se torna um local, agora, não digo de reflorestamento, mas de restauração da Mata Atlântica. Enquanto isso, a madeira legal continua saindo da Amazônia. Por quê? Porque empresas de fora ganharam direito de tirar madeiras nativas daqui da Amazônia, mas parece que isso não agride o meio ambiente. Enquanto isso, estão colocando linhas de transmissão de energia elétrica, porque vai ser realmente um planeta para pouca gente, mas com não é desperdício, mas vai precisar de muita energia. Então, estão fazendo várias redes de transmissões, Ruth. E essas redes de transmissões, cada uma delas é uma transamazônica nova, porque eles vão cortando a mata de fora a fora para levar essas energias para fora do Brasil, para sair daqui do Brasil, como você bem disse, e ir para a América do Sul em diante, não sei mais até onde. Então, na floresta amazônica, ela está ficando cheia de linhas assim, ó, de riscos,
Não tem a Transamazônica, que é uma rodovia que cortou a Amazônia nos anos 60 e trouxe progresso para a Amazônia, o que atrapalhou o ecossistema do mundo inteiro? Então, agora não é só mais uma Transamazônica, são várias, com essas linhas de transmissão de alta tensão que eles têm colocado. Cara, a quantidade de torres e fio para cada uma dessas linhas, você se assusta. Eu vou filmar a qualquer hora e vou publicar aqui, tá certo? Para as pessoas verem, aqui no canal acontecendo. Então, Ruth, quando você diz isso é verdade. Sobre a questão da Rússia, nós vemos o seguinte, sempre que a televisão disser que o coitado é A e o algoz é B, você sabe que é o invertido. Não tem como achar, dizer, supor que seja igual a televisão fala. Tanto que esses dias eu conversei com um vizinho meu que trouxe esse assunto aqui à tona no portão de casa e eu falei para ele, pensa nisso. Não vou falar aqui porque não pode. Pensa naquilo. Agora pensa naquilo outro. Agora vê quem é herói e quem é vilão nessa história. Quem é que está apoiando? Quem é que está... os grandes maléficos do planeta, os grandes algozes do planeta, que você sabe, Hiroshima e Nagasaki, tanta covardia, Baía de Tóquio, né? Stand Oil distribuindo grana para os dois lados, Rothschild patrocinando lá aquele que tinha um chapéu de maluco, eu esqueci o nome agora, lá de Waterloo, o Napoleão Bonaparte, e depois tirando o dinheiro do Napoleão Bonaparte para Napoleão perder a guerra, atravessando Lusitânia no meio do eixo da guerra, e tantas atrocidades, cara. Esses caras são heróis ou vilões? Eles estão do lado de quem? Você ficaria do lado do monte de bandido? Então você vai vendo os elementos que compõem a situação, e a televisão marretando, e a mídia marretando, e você não pode falar nada contra. Entende o que eu digo? Protegendo-se de mais isso para que ninguém fale o contrário, só repito o que eles estão dizendo. E agora você sabe que está lá no Congresso o projeto de lei da fake news, que não vai pegar fake news nenhuma da televisão. Se quer fake news, vai na TV. Lá tem fake news. Fake news para eles é você falar o que eles não estão falando. É você falar diferente do que eles estão dizendo. Isso que é o fake news que eles vão coibir. E aí, Ruth, mais uma, a questão envolvendo a nova ordem mundial visível, essa que se fala no rádio e na TV. Estou lançando, junto com a Amadinha, no nosso site Verdade Oculta, um super documentário sobre a nova ordem mundial visível. Essa nova ordem mundial visível é essa transformação do eixo de poder do mundo e também da moeda do mundo que o Ruth está colocando aqui nessa live sensacional. E você vai entender de tudo isso. E outra coisa, Ruth, o dinheiro baseado no dólar. Como ocorre essa força do dólar, como começou, como ela continua. Você vai ver um documentário fantástico sobre isso. São 2 documentários. Um é sobre economia, de uma forma bem didática, com desenho animado, novo, não é velho. Esse é do ano 2020. É novo, é atual, e também a nova ordem mundial visível. São 2 documentários no site Verdade Oculta que são imperdíveis. Mas, Ruth, dentro do que você falou, procurei resumir mais ou menos, colocando algumas ponderações, alguns adendos, e o resumo é esse. Estamos muito próximos do ano 2030. Estamos com poucos anos para chegar a 2030. A agenda global deles, no que diz respeito à emissão zero, eles não abriram mão disso, eles querem levar isso a cabo. E sobre a questão de erradicar a pobreza, o Ruth falou muito bem, não precisa repetir o que ele falou. O certo é que estamos perto dessa erradicação da pobreza e até agora estamos andando em sentido contrário, com a inteligência artificial ameaçando todos os empregos dos seres humanos, os empregáveis. Nós, seres humanos, não teremos mais uma chance de trabalho porque a inteligência artificial vai cobrir tudo, TUDO. Começa com um, com outro, com outro, com outro. Quando você vê, cobriu tudo. Não tem mais nada para o ser humano obsoleto, o homem obsoleto. Nós colocamos isso no DVD Prepare-se, que foi tema de uma Dimensão Desconhecida de 62, hein? A de 61, 1961, foi lançada a Dimensão Desconhecida, que aqui no Brasil é Além da Imaginação, sobre o homem obsoleto. Nós colocamos no DVD Prepare-se também, mostrando que chegaria esse momento e chegou. E agora, Ruth, eles falam em um prolabore universal. E estão defendendo isso como se fosse algo bom. E digo mais, as pessoas preguiçosas que não gostam de trabalhar, e haja gente preguiçosa por aí afora, aplaude e está esperando vir esse prolabore universal, que você sabe o nome, eu nem sei o nome que está dando para isso, mas é uma grana mensal para a pessoa sem ela fazer nada. A meritocracia morreu com o tempo e agora vai ser essa esmola que eles vão dar, que não resolve nada para ninguém, é apenas um cala-boca inicial que depois, no segundo momento, logo se esquece, não se fala mais nisso e o gado se ferra todo, Ruth.
Exatamente, a renda básica universal. A renda básica universal é um dos fatores da Agenda 2030. Por quê? O que vai fazer com esse pessoal que está na casta de baixo? Não é? A casta de baixo vai viver do quê? Foi aquilo que eu acabei de falar. Inteligência artificial. Vai todo mundo estudar TI agora? Não, ninguém, nem todo mundo vai poder estudar TI. Esse povo vai fazer o quê? Eu estava conversando hoje com a minha filha a respeito disso. Ela estava falando, pai, será que a inteligência artificial vai substituir, por exemplo, os historiadores, os arqueólogos? Quem que vai ficar cavucando lá na Terra para descobrir novas coisas? Eu falei, olha, por enquanto ainda não, mas a inteligência artificial, a ideia é substituir absolutamente tudo, não é mesmo? Eu tenho no canal João Ruth, aliás, se você não é inscrito no canal João Ruth, se inscreva agora, por favor, é João Ruth, @João_Ruth, canal João Ruth, você se inscreve lá, porque tem um vídeo que fala a respeito da inteligência artificial de uma artista dos Estados Unidos. Ela criou um livro, não é? Ela criou um livro, e no livro ela escreveu a ideia e deixou que a inteligência artificial, o chat GPT, pudesse ilustrar o livro dela. E acredite se quiser ou não, está lá no canal João Ruth, o aparelho lá, a inteligência artificial, ilustrou o livro dela todinho. Então, é um livro com 18 páginas, se não me engano, onde a ilustração desse livro foi feita toda pela inteligência artificial. Aí ela, o que ela fez? Ela foi requerer os direitos autorais do livro. Obviamente, perdeu os direitos autorais, porque, na realidade, quem desenhou e quem fez o livro foi a inteligência artificial. Então, olha só que interessante, que tem tudo a ver comigo, Rubens Sodré. Eu sou inventor, eu tenho 3 patentes requeridas, falo isso direto no canal João Ruth, tá certo? 2 patentes de invenção e uma de utilidade. É um brinquedo, uma invenção, utilidade, e outra de patente de invenção, que é tecnologia, não é? Então, olha só que interessante. Essa coisa de patente, acho que você já falou isso anos atrás, hein? Se não me engano. Mas essa coisa de patente, esquece, não vai existir mais. Inventor aí que vai querer inventar as coisas e vai querer entrar no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, pode ser aqui no Brasil que demore 10 anos, mas eu vou dizer uma coisa para você, esse negócio de patente vai acabar, tá certo? Porque só existirá um único dono das ideias. E o único dono vai ser a inteligência artificial, tá certo? Porque a própria inteligência artificial, ela vai produzir outras inteligências artificiais, ou seja, vai deixar o homem de lado, tá certo? A opinião do homem não vai valer absolutamente nada. O que vai valer é a opinião da inteligência artificial. Então, ou seja, vai substituir, obviamente, isso é muito fácil de entender. Os advogados já vão perder os seus trabalhos, professores de línguas já estão perdendo, né? Inglês, por exemplo, você aprende inglês, francês, alemão pelo aplicativo do celular, né? Então, essa substituição está acontecendo para e passo. E um detalhe muito interessante também a respeito, tanta coisa para falar que eu deveria até ter pontuado aqui, porque está tudo dentro dessas 17 diretrizes também. E olha, só um pano de fundo, interessantíssimo que essas 17 diretrizes, ela atua em mais de 100 e poucos itens. Se você olhar lá no site da ONU, por exemplo, as 17 diretrizes que apontam por um fim, cada uma delas tem inúmeras situações que acontecem em cada uma delas. E, incrivelmente, a atuação delas está acontecendo. Por exemplo, a questão da energia, a gente já falou aqui, né, a respeito da questão da energia. Lembrei, um vídeo que eu coloquei também no canal João Ruth, as riquezas naturais. Olha só, sobre o lítio, não é? O lítio, para que serve o lítio? Ele será usado, o lítio, e já está sendo usado, para as baterias dos carros elétricos que estão sendo produzidos no mundo. Né? Você sabe que o carro elétrico tem um prazo para estar todo ele em movimentação no mundo todo. Nos Estados Unidos já tem um prazo que é 2025. A Califórnia, por exemplo, já tem lei na Califórnia falando a respeito disso,
que até, se não me engano, 2025, 50% já dos automóveis terão que ser movidos a eletricidade, tá certo? Então, a substituição virá total até 2030. Isso é fato, isso não é invenção, não é teoria da conspiração, isso é lei na Califórnia. Em todos os Estados Unidos, isso já está acontecendo. Então, serão substituídos por carros elétricos. E o lítio, que é um dos elementos para a fabricação da bateria, está saindo aqui de Minas Gerais. E quem está recebendo esse lítio é a empresa LG Electronics. A LG Electronics, ela está recebendo esse lítio para a produção de baterias para os carros elétricos. Agora, existe um subproduto do lítio que antigamente era jogado fora e por causa da sustentabilidade, a piada é essa, a piada fica para o final. Por causa da sustentabilidade, esse resto dessa produção de lítio vai ficar no Brasil para ser reaproveitado para as baterias dos carros populares. Ou seja, esses carros velhos que estão rodando ainda no Brasil estão usando o subproduto do lítio para produzir essa bateria, que, por sinal, vai ter um prazo final também, porque você não vai mais poder andar com esse carro velho que você anda. Eu, andando com o meu Corsinha, você que acompanha o canal João Ruth, não vou poder mais usar o meu Corsinha, porque o governo, o Estado, vai financiar um carro novo para a gente. Ou seja, vai entupir a gente de mais dívida, porque o Corsinha, eles vão pagar R$500 no Corsinha e vão querer financiar um carro elétrico para mim e para você, tá certo? E a gente vai cair nas malhas, mais uma vez, Rubens Sodré, do sistema financeiro mundial, que é o cerne da questão, na minha opinião, de tudo isso, é o sistema financeiro mundial do andar de cima, colocando as suas garras. Veja só, outro detalhe interessante. Desde o ano de 1993 até hoje, mais de 25 mil bancos foram extintos, ou faliram, ou fecharam. Atenção, eu vou repetir o número. Isso é fato, isso é verdade, isso é notícia. 25 mil bancos, ou seja, cada banco tem uma bandeira, não é mesmo? Bamerindos, Banco Mercantil de São Paulo, Finasa, só no Brasil. Mas nos Estados Unidos, o Federal Reserve aponta que 25 mil bancos já foram eliminados dessa situação até hoje. Então, a quebradeira a respeito dos bancos é grande. Nós temos aí uma data muito importante, atenção, você que acompanha o canal Verdade Oculta, se você não viu no canal João Ruth, eu vou falar agora. Uma data, atenção, uma data muito importante, que se você é comerciante, você que trabalha com comércio, você que trabalha com vendas, eu trabalho com vendas atualmente, não posso falar agora, não é? Por razões óbvias, para não expor, mas eu trabalho com vendas também. Você que é comerciante, que necessita e que precisa fazer das suas vendas e precisa de um financiamento bancário para que o cliente compre com boleto bancário em 12 vezes, 18 vezes, ou financiamento, você já está sentindo uma dificuldade dos financiamentos no boleto. O banco não está aprovando, né? De 10 boletos que você tenta passar, 9,5 são recusados. Isso tem um propósito, isso tem um objetivo, isso tem um modo, isso tem um método. Acontece que nos Estados Unidos, agora em julho e setembro, por que você fala tanto de Estados Unidos, João, Federal Reserve? Porque as coisas acontecem lá fora, gente, não tem jeito. Acontece lá fora para chegar aqui. Então você precisa ter essa mente aberta também. O Federal Reserve, que o Rubens muito bem falou há muito tempo atrás, nem eu sabia como jornalista, acredite se quiser, estava ainda dentro da caixinha, e já falava o Rubens a respeito que o Federal Reserve não era uma entidade governamental, mas era particular. Muito bem. Onde é que eu quero chegar? O Federal Reserve está esperando uma reunião do Congresso americano entre julho e setembro. Por quê? Porque o governo americano não tem capacidade de honrar os seus compromissos até setembro. São mais de 31 trilhões de dólares que o governo americano precisa pagar. E aí, dentro desses 31 trilhões de dólares, tem os famosos papéis, que são os juros da dívida americana, que hoje está em 4,7% ao ano.
e que os grandes financistas, ou menos, não precisa ser grande financista não, os banqueiros, esses que estão fechando por aí, investiram a grana nos papéis americanos e agora existe um sério risco do governo americano decretar um default, ou seja, não temos dinheiro para pagar esses papéis. Então, vai depender do Congresso americano votar agora, julho e setembro, o aumento do gasto do teto de dívidas, que eles falam, né? O aumento dos gastos, o teto da dívida, aumentar. Ou seja, passar de 30 trilhões de dólares, porque senão eles não vão conseguir honrar essas dívidas. Então, você imagina, na mentalidade do andar mediano, eu não falo do andar do alto, o andar de cima, não estou falando do andar de cima, estou falando do médio para baixo, a cabeça desses caras. É por isso que o Banco Santander, por exemplo, não está financiando nada. Você passa boleto, não passa no Banco Santander ou em outro banco qualquer, porque eles estão esperando julho e setembro para ver como é que fica, porque eles têm dinheiro lá em papéis americanos. Você já imaginou quando acontecer? Porque vai acontecer a zerada, né? A zerésima. Quem trabalhou em banco sabe que precisa zerar o caixa, não precisa zerar, o caixa tem que zerar. Então, dentro dessa agenda que o Rubens fala muito bem de planificação monetária, está também essa zerésima das condições financeiras mundiais. Isso pode acontecer em julho e setembro. Eu falei isso no meu canal. Pode acontecer. Eu, particularmente, acredito que ainda não é o tempo da zerésima, mas que já é uma metrificação em relação a isso, já é. Julho e setembro, guarde essa data, onde o Congresso vai votar o aumento do teto de gastos americanos, porque isso faz todo sentido e essa onda chega no Brasil também. Então, se você está esperando que o dinheiro suma das contas, não é? Então tem que aguardar julho e setembro, porque se os caras não votarem, lá o Congresso vai ter eleição ano que vem nos Estados Unidos, o Joe Biden disse que vai tentar a reeleição, o Trump disse que vai tentar também, tem o Ron DeSantis na Flórida que quer entrar também, então está uma disputa eleitoral que o andar de cima sabe disso, é tudo uma metrificação, mas é uma data interessante, julho e setembro. Porque se o Congresso falar, não vamos votar o aumento do teto de gastos, vai haver uma catástrofe financeira, isso vai chegar no mundo todo, e aí você vai ver o que é zerar a conta bancária. Vai depender muito de julho e setembro. Eu acredito que isso não vai acontecer agora, mas é bom ficar atento, Rubens Sodré. Olha quanta coisa para falar. É verdade, Ruth. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a questão de papéis, que o Ruth citou várias vezes, por que papéis? Comprar papéis, que são esses papéis, né? Você já viu também papéis sem valor, essas coisas todas. Isso tudo é explicado no novo documentário sobre economia. Não é coisa chata, não é coisa difícil, porque é didático, feito com animação gráfica, não é nem desenho animado mais, mas animação de computador para você entender tintim por tintim. Você começa sabendo como ocorre uma transação, como ocorre depois uma dívida, tá certo? E aí você vai nessa desenvoltura. Tanto que tem uma cena muito interessante que o rapaz toma cerveja no bar, é desenho de animação, e ele não tem como pagar agora. Então ele fala, olha, logo mais à tarde eu venho e te pago, eu posso tomar cerveja? Então agora o dono do bar concedeu que ele tomasse uma cerveja, dali gerou um crédito. E agora ele usou esse crédito para poder consumir um produto que é a cerveja. E essa transação financeira, ela permanece até o momento à tarde em que esse rapaz chega e paga o dono do bar, tá certo? Pagou o dono do bar, a transação some. Então aí você entende que é uma transação financeira de uma forma didática, tá certo? E se o cara não volta para pagar o dono do bar? O papel que ele tem, a promessa de pagamento, vira papel sem valor. E são esses papéis sem valores que o Ruth citou, que de repente o Santander não tem mais como resgatar e por isso esses bancos quebram. Então é interessante, se o governo recebe agora a possibilidade do Congresso de pegar mais dinheiro fabricado na maquininha dos Rockefeller, Rothschild, da turma do Banco Federal que não é federal, o Federal Reserve, que é particular, como bem disse o Ruth, tá certo? Se o governo consegue agora soltar muita propina para os deputados, chama emenda no Brasil chama emenda. Emenda é dar dinheiro para deputado. Se os Estados Unidos, se o presidente consegue negociar com o Congresso para jogar rios de dinheiro para aqueles políticos, para eles aprovarem que o governo pegue mais empréstimo, então os bancos sofrem menos, talvez, porque aí consegue valorizar de novo esses papéis, já que o governo agora tem como honrar o compromisso e não dar esse calote
que é o default que o Ruth colocou, que seria a moratória. No Brasil é falado moratória. Então, tudo sobre isso, sobre economia de uma forma didática. Você já viu aqui a palhinha do Rubens, né? A transação, como ela ocorre, o que é dinheiro, o que vamos dizer assim, crédito, que tem muito mais crédito do que dinheiro rolando no mundo, tá certo? Que é dinheiro de verdade. E dinheiro que não tem mais lastro, tudo isso você, de forma didática, aprende assistindo esse super documentário. Deixa eu só perguntar, Amadinha, se já está no site. Já está no site o documentário sobre economia ou não, Amada? Não está não, né? Então tem que colocar mais rápido possível, Amadinho. O que está lá agora é sobre a nova ordem mundial visível, tá certo? Que também é na mesma pegada, feito com animação gráfica de computador. Ô, Ruth, estamos chegando aqui para o final, literalmente, como diz o Silvio, né? Inclusive o Silvio faz uma live por mês com a gente. Eu creio que nesse final de semana vai ter a live do Silvio, embora não tenha o nome ainda. Só dizer para você, Ruth, está assistindo a gente aqui o Carlos Simões, ele é ator de filmes adultos, né? De filmes de sacanagem. Ele é ator conceituado, consagrado, já contracenou com essas atrizes monstros, né, do cinema brasileiro, e está assistindo a gente o Carlos Simões, um abraço para ele. E também para a Paloma, ela é produtora de conteúdo adulto para vários sites e também redes sociais de coisas adultas. Um abraço para a Paloma, uma jovem muito bonita, que apresenta também esse trabalho. Um trabalho parecido, não só do Carlos Simões, mas também da Paloma. Mando um abraço para os dois, tá certo? Muito obrigado por ajudar também o canal da minha sobrinha, que está começando agora, que é o canal Tô na Roça. Ela veio da cidade para a roça, e na roça ela tem passado maus bocados, tentando fazer uma coisa ou outra e se atrapalhando bastante, viu? É o Tô na Roça da minha sobrinha, Elaine. E agradeço o pessoal que está ajudando todos lá. Então, Ruth, cara, tem tanta coisa para falar. O K9, que é o canino, K9, né? É a droga nova que surgiu aí. É aquilo que eu falei, você está lá longe vendo o futuro, você sabe que ele é difícil e terrível. Só que você não sabe o quão terrível ele é. Porque tanto você vê o Rubens falando de apocalipse zumbi, de fentanil, e agora, ao apagar das luzes, surge também o K9, né? Que é uma droga devastadora. Ela é no estilo daquele sais de banho, daquela crocodile, né? Daquela droga mais um tanto quanto antiga. Valeria uma live só sobre isso e com palhinhas também sobre a atualização dessa agenda e do que vem ocorrendo no mundo. Eu acompanho o canal do João Ruth e aconselho você a acompanhar. É o canal que eu assisto aqui, eu assisto dois canais. Um é o João Ruth e o outro é o de Damas, do Conrado. Né? Eu gosto de ver, eu não jogo damas, não tenho prática de jogar damas, mas gosto de ver o Conrado ensinando damas. Então é um canal também que eu acompanho aqui. E o canal do Ruth. Outros eu não tenho muito hábito de ficar no YouTube, até porque aqui eu trabalho muito, cara. Hoje eu fui marcar um acero para poder dividir ali uns espaços que é das pessoas que estão vindo para cá, né? E eu amanhã vou ter que complementar isso já cedo, 5 horas da manhã. Quando eu não estou roçando isso, eu estou roçando a plantação aqui de mandioca, de batata doce e a plantação nossa, porque no prato nosso, Ruth, toda a Ellen, que está aqui agora aqui em casa, morando aqui, a minha sobrinha, ela vê. Todo dia eu vou no prato meu e da Madinha e falo, hoje tem 3 itens que nós não compramos. Outro dia, hoje tem 4 itens que nós não compramos. Hoje tem 5 itens que nós não compramos. Ainda temos que comprar arroz e feijão, porque não plantei arroz nem feijão. Mas o povo esse ano está tudo plantando arroz e feijão, cara. Onde eu vou tem feijão plantado, arroz plantado, umas plantações lindas de arroz e feijão. Eu fico assim, olhando e pensando, ano que vem eu vou ter que incluir mais 2 itens no meu prato. No prato da Madinha e da Ellen, da minha sogra e do meu tio, que é tio da Amadinha, que moram aqui. Tá certo? Na casa agora são 5 pessoas. Eram 4, agora é 5. Então, incluir mais, pelo menos 2 itens, o arroz e o feijão. E aí vai ficar somente mesmo agora as questões envolvendo limpeza, higiene, né? Roupa, remédio. Mas essa questão de alimentação a gente pretende zerar. Não tem que zerar a emissão zero de gás carbônico. Aqui em casa a gente vai zerar a emissão zero de compra no mercado. Espero esse objetivo ser alcançado breve. Ruth, suas considerações finais, tempo livre para você, Ruth, para você fazer suas considerações e marcar uma nova live aqui, Ruth. Verdade, verdade. Olha, tem tanta coisa para falar, eu ia falar dos supermercados também, você acabou citando supermercados, a confusão e também toda a metrificação que os mercados estão fazendo agora, se unindo, todos eles em um só, em poucos, em 2 ou 3, até chegar ao ponto do controle total aí da questão da distribuição alimentícia. Eu quero aproveitar a dileta... Pois não. Só um minuto, Ruth. É bom de marcar uma live, porque tem em torno disso tem várias coisas ocorrendo. Quer ver? Olha só. Militarização das escolas. É um ponto. Outro ponto, enormes galpões de mercados que não vão botar nada ali dentro. Para que esses galpões tão grandes sendo construídos?
tá certo? E os mercados se unindo tudo num só. Então você junta tudo isso num caldeirão, Ruth, e você tem uma verdadeira receita de bruxa, viu? É exatamente isso, é o que a gente está observando, o canal João Ruth sempre passa a respeito disso. Eu quero convidar a dileta audiência agora para entrar lá no canal João Ruth e fazer também a sua inscrição. É fácil achar, é canal João Ruth ou @João_Ruth. E quero compartilhar com a licença sua também, Rubens Sodré. Eu tenho 2 livros que eu escrevi, muita gente às vezes está ouvindo agora pela primeira vez, são 2 livros que eu escrevi, o Maná em Casa, o Pão Nosso de Cada Dia, e também o Redes Sociais versus Mídia Eletrônica, que é esse aqui. Esse aqui é um livro fantástico que eu escrevi em 2001 e fala a respeito da metrificação. Já lá em 2001, eu falava a respeito da metrificação das coisas. Aqui tem as minhas patentes, as 3 patentes que eu inventei, 2 patentes de tecnologia que o Ibope e também a linha amarela copiaram. A linha amarela do metrô em São Paulo copiaram. Eu conto essa história aqui, tem muita coisa boa a respeito de metrificação. E o que eu vou fazer? Vou pedir sua licença para convidar você que está assistindo o canal Verdade Oculta agora, de comprar este livro. Esse livro eu vou enviar hoje para você. Se você comprar o livro hoje, eu envio hoje para você, porque o livro é eletrônico. Mas como é que eu faço para comprar o livro Maná em Casa, o Pão Nosso de Cada Dia? Que é um livro que eu conto a minha história, a história da minha esposa, de como a gente fez para continuar trabalhando em casa. Isso é muito importante nesses tempos cruéis. Se virar em casa, não é? Então eu conto no livro Maná em Casa, o Pão Nosso de Cada Dia, que tem mais de 19 anos que a gente trabalha em casa. É uma oportunidade de você se espelhar na história da gente. O livro é Maná em Casa, o Pão Nosso de Cada Dia. Eu vou enviar o livro Maná em Casa e vou enviar outro livro também, que é esse aqui. Fadas, apenas R$5. E você Métricas, não pode tá deixar bom? de assistir isso aqui, ó. A Ida do Homem à Lua, o filme que deu certo. A corrida espacial foi baseada em um filme muito antigo. Ô, Ruth, então muito obrigado, irmão. Boa noite a você. Viu? Até a próxima live. A gente se comunica offline. Coisas inimagináveis. Sabia que eles já nos enganavam. Obrigado, pessoal. Tempo? Olha aqui este exemplo. Muito obrigado a todos, Vemos gente. o Muita gente, sentado mais de em sua 600 cadeira. pessoas, quase Mas existem 700 duas sombras, pessoas uma de cada assistindo. lado da cabeça. Isso é motivo de Isso muita indica a alegria pra utilização nós, de viu? duas Muito fontes de luz obrigado, colocadas muito em cada obrigado lado mesmo. da câmera. A vista de cima mostra encontra coisas fantásticas no site verdadeoculta.com.br. Esse aqui foi banido do YouTube, A Origem Sangrenta dos Contos de Fadas, apenas R$5. E você não pode deixar de assistir isso aqui, ó. A Ida do Homem à Lua, o filme que deu certo. A corrida espacial foi baseada em um filme muito antigo. Toda ela foi baseada no filme. Você vai ver coisas incríveis, fantásticas, coisas inimagináveis. Sabia que eles já nos enganavam há muito tempo? Olha aqui este exemplo, ó. Vemos o cosmonauta sentado em sua cadeira, mas existem duas sombras, uma de cada lado da cabeça. Isso indica a utilização de duas fontes de luz colocadas em cada lado da câmera. A vista de cima mostra que estava sem luz na cápsula. E não há espaço para pôr ali uma câmera grande da época, a iluminação necessária. Como é que a TV foi capaz de gravar deste ponto de vista frontal de Gagarin, quando deveriam ter somente esta visão mostrada sobre a sua cabeça? Então você tem inúmeras falhas da NASA, inúmeras falhas também do grupo lá da União Soviética, da corrida espacial. Você tem falhas do sistema e são provas contundentes, porque as imagens não mentem. Então você precisa assistir A Ida do Homem à Lua, o filme que deu certo, no site verdadeoculta.com.br.